Bom dia pessoal, tudo bem? Líderes e gestores de poder. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, algumas dicas e ajudar vocês que estão com dificuldade aí às vezes de deixar uma empresa um pouco mais independente, conseguirem colocar a empresa para poder ser um pouco mais autogerenciável e você também como líder conseguir ter mais liberdade, mais tempo para sua família, para conseguir ter mais qualidade de vida. E colocando aqui nas outras redes sociais aqui também, só um minuto, colocando aqui e a gente já vai passar esse conteúdo aqui para vocês. Pessoal, muitas pessoas têm mandado isso para mim e é uma coisa que eu tenho pensado assim, poxa, eu acho que é uma coisa que eu posso ajudar, sabe? É uma coisa que eu consigo ajudar e que eu consigo talvez dar ferramentas para vocês aí, para que vocês consigam gerenciar melhor e, enfim, ter uma performance bem melhor. Só um minuto aqui que eu estou colocando, só mais um minutinho. Tentando colocar aqui, pessoal. Um minuto só. Rapidinho. Aguenta aí. Tentando colocar no YouTube aqui também. Só um minutinho. Aguenta aí. Se você tá no ao vivo, só pular um pouquinho para frente. Que você consegue colocar. Só um minuto. Pessoal, é o seguinte, espera aí um pouquinho. Vamos lá. Vou passar para vocês aqui algumas ferramentas e coisas que vão ajudar vocês aqui. Bora! Pessoal, é o seguinte, muitas das vezes você como líder aí, você vai ter dificuldade para poder delegar e dificuldade para poder conseguir engajar a sua equipe. E muitas das vezes, para você conseguir levar a sua empresa aonde tem que chegar, o que vai acontecer? Olha só, tem uma história que eu gosto bastante, que é uma história de um Boeing que estava há muito tempo atrás. Esse Boeing, ele estava, o piloto, ele estava, na hora que ele estava pousando, o trem de pouso dele acendeu uma lâmpada e aí o piloto ficou com medo, né, dessa lâmpada por ela ter acendido. E aí ele ficou preocupado com a lâmpada e colocou o avião para poder ficar andando em círculos enquanto ele estava ali tentando resolver o problema da lâmpada. E aí só que enquanto ele fez isso, o avião começou a descer sem com que ele percebesse. E o avião se chocou no chão e infelizmente mais de 100 pessoas morreram. Isso é uma história verídica. Se você for pensar, por causa de uma lâmpadazinha de 20 centavos, toda uma tripulação morreu ali naquele dia. E isso acontece demais com a gente que é gestor, ficar preocupado às vezes com algumas coisas pequenas e a direção da empresa, que é onde deveria ter sido o nosso foco, deveria estar sendo concentrado, a gente perde naquele momento ali o foco de onde a gente deveria estar preocupando, né? Mais de 100 pessoas morreram nessa história que eu estou contando para vocês aqui. E
Realmente, se você hoje fica preocupado com o operacional, com coisas pequenas e não consegue delegar, isso vem muito, viu, daquela teoria desde novinho, né? Eu tenho que ser o primeiro a chegar, tem que ser o último a sair. Isso não está errado no início, tem que ser assim mesmo. Isso não está errado dependendo da situação, de você conseguir entender que você tem que trabalhar bastante. Mas será que é o trabalhar bastante, não trabalhar mais inteligente? Eu queria que você pensasse nisso. Será que eu estou trabalhando inteligente ou eu estou trabalhando muito com a minha força física? Ou eu estou trabalhando de forma inteligente, colocando a minha equipe para poder me ajudar? Hoje a minha equipe é um recurso para mim ou é um peso para mim? Eu tenho que ficar mais preocupado com as coisas que eles têm que fazer ou ela é de fato algo que me impulsiona ainda mais? E para você pensar isso, né, tem uma frase que fala até em relação a relacionamentos familiares aí, que é... O que acontece? Se você trata, não sei se você já ouviu isso, né? Você trata a sua esposa como uma princesa, que ela vai se tornar uma princesa, né? Trate seu marido como um príncipe e a probabilidade de ele se tornar vai ser muito maior. Então, eu acho que isso na empresa também é muito, muito forte, né? Se você trata o seu colaborador como alguém importante, como um grande líder já, né? Ele dá confiança para ele vai muito mais longe, né? E tem uma frase, isso é muito forte que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte: se um colaborador ele entra na sua empresa e tem uma, como é que mesmo fala? É assim, ó, um colaborador medíocre com uma empresa extraordinária, ele se torna extraordinário, né? Agora, um colaborador extraordinário numa equipe medíocre, ele se torna medíocre também. Ele acaba baixando o padrão dele. Então a sua equipe, hoje a sua empresa, ou ela está elevando o padrão, né, ou ela está pegando e colocando um padrão maior na sua galera, ou está baixando. Quem está entrando é quase que uma espiral, né? A galera boa que entra, se ela não tem, se as pessoas não passam para ela a autoridade, não delegam para ela as funções importantes, não confiam nela, o negócio não vai andar. Então, você que tem dificuldade de delegar às vezes, né? Tem dificuldade de sair do operacional, porque o sair do operacional muitas vezes é isso. Você listar, por exemplo, todas as coisas. É claro que quando sua empresa está no início você tem que fazer muita coisa, mas depois você vai colocando os colaboradores para poder fazer. Você tem que começar a listar as coisas que você faz. Até quando você pode delegar? Até quando você pode passar a sua tarefa para alguém? Eu vou explicar, vou falar algumas desses quandos aqui. E quando você não deve também. Por exemplo, quando você pega e começa a colocar quais coisas não devem ser delegadas? Vamos mais direto aqui, me embolei aqui, mas quais são algumas coisas que não devem ser delegadas? Coisas que têm um extremo risco ou coisas que você realmente gosta e está ali para fazer. Como assim, Bruno? Vamos lá. Você gosta, tem tempo, mas você gosta de cuidar de algo da sua empresa. Por exemplo, eu sou professor de inglês e, por exemplo, eu amo dar aula e gosto de dar aula. E eu tenho tempo para isso e eu quero dar aula. Não tem problema nenhum. Tem nada de errado nisso. Por exemplo, eu gosto de vender e tenho tempo de vender. E acho que eu faço isso muito bem. Então, eu quero me dedicar nas vendas. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. Você pode pegar e ficar focado nas vendas ali, porque você quer fazer isso, você gosta. Você gosta do financeiro, gosta de cuidar do financeiro, então você vai lá e fica fazendo isso. Lembra do Ricardo Eletro? Do Ricardo da Ricardo Eletro, né? Ele conta que ele ficava junto com o pessoal dele todo sábado, vendendo, colocava as coisas nas costas, ia para a rua em Betim, né, aqui em Minas Gerais, e ia vender, porque ele gostava de fazer isso. Mas ele fazia isso porque ele gostava de fazer e ele tinha tempo para fazer, então ele fazia. O que é errado? O errado é você não tem tempo, está fazendo porque está sobrecarregado e não consegue delegar. Então isso é onde você deixa de ter liberdade. Quando eu falo de empresário livre, é livre para fazer o que ele quiser. Se a empresa ela é autogerenciável, é uma empresa livre, uma empresa independente, o que acontece? Ele pode gastar o tempo dele para fazer a empresa crescer mais,
ele pode gastar o tempo dele, porque ele tem tempo para poder olhar. Lembra que eu falei da história do avião aí? Por causa de uma lâmpadazinha de 20 centavos, toda a tripulação caiu? Porque às vezes ele, em vez de ficar concentrado no que realmente importa, que é aonde o voo, para onde a tripulação está indo, você fica preocupado com as pequenas coisas, e essa é uma história real, por causa de uma lâmpada de 20 centavos, todo o avião e todas aquelas pessoas morreram. Então, assim, você tem que estar concentrado, eu vou explicar nessa live como que você faz isso, mas está concentrado nas coisas que realmente importam. Se isso não está acontecendo, aí tem algo errado, você tem que começar a identificar. Essa tarefa que eu estou fazendo porque eu gosto ou porque não tem jeito. Se eu não fizer, já era, vai cair. Se eu não fizer, poxa, Bruno, se eu não fizer essa tarefa aqui, já era. Ninguém sabe fazer ou ninguém pode fazer ou consegue fazer. Aí você tem que pensar. Existem sim algumas tarefas que não podem ser delegadas. Por exemplo, se você for me falar a respeito de autorizar a conta no banco, eu acho que isso é uma coisa muito... e é coisa rápida. Agora, lançar a conta, você já pode pedir para um colaborador seu fazer. Não de início, mas logo após sua empresa já estar estruturada, você pode acompanhar isso muito bem. Então, voltando só a respeito da sua liberdade. Se você tem liberdade, você consegue dar mais tempo para sua família, você consegue ter mais qualidade de vida. Você empreendeu para ter qualidade de vida e às vezes chega no trabalho às 7 horas da manhã e sai meia-noite. É o primeiro a chegar, o último a sair, não tem nada de errado. O problema é essa crença que foi colocada na nossa cabeça desde novinho, que é aquela crença assim: ah, Bruno, o gado só engorda com o olho do dono. Isso não é errado, você tem que estar ali olhando, mas o problema é você ter que ficar com o olho o tempo inteiro, aí tá errado. Você está entendendo? Vou te dar um exemplo. Você sai para umas férias, por exemplo. Não tem nada de errado você ficar, o empresário ele não desliga completamente, ele vai estar sempre olhando uma coisa ou outra que está acontecendo na empresa, respondendo o telefonema. Agora você tem que ficar por conta. E ele traz a empresa para as férias dele, ele não tirou férias. Tá dando para entender a diferença? Por exemplo, se eu tenho que viajar, se eu tenho que ficar totalmente preocupado com minhas filhas, depois que elas já estão... tem alguma coisa errada, depois que elas já estão crescidas, né? Bem novinhas, até um pouco mais comum. Mas, como eu falo também da empresa nos primeiros 2 anos, né? Você concentra mais. Mas depois de um tempo, pessoal, o que vai acontecer? Eu ligar, vou saber o que está acontecendo, se precisa de alguma ajuda, filha minha está precisando de tal, está precisando daquilo, dou o que precisa, autorizo algumas coisas e continuo com minhas férias. Então isso é saudável. Agora você tem que fazer esse termômetro na sua empresa agora. Você consegue sair para tirar férias? Tem muitos colaboradores que pensam, não, se eu tirar férias agora, cai tudo, despenca. Por causa simplesmente, você já parou e listou tudo que você tem para fazer, tudo que você faz hoje? Quais dessas coisas podem ser delegadas? De tudo que você tem para fazer hoje, o que eu posso passar para uma outra pessoa fazer? O que eu posso pegar e colocar para que outra pessoa faça? E aí eu vou acompanhar essa pessoa. Eu delego para ela. Existe uma diferença na hora de delegar, tá? Se você está delegando para um líder ou para alguém que é operacional que fica na ponta, existe uma diferença. Então vamos lá, vamos aprender. Se você está delegando para alguém que fica na ponta, alguém que executa mesmo todo dia, não é líder, tá? Você tem que explicar como que faz, né? Você tem que explicar. E tem uma frase também, tá, pessoal? Delegar sem data, sem acompanhar, é delargar. É largar e não vai acontecer. Então, toda vez que você delega algo, tem que ter data para acompanhar aquilo. Você tem que passar depois e ver como é que foi a execução daquela tarefa, tá? O tempo inteiro. Mas se você está fazendo isso com o operacional, além disso, quando você está delegando, você está dando poder para aquela pessoa se sente potente, né? Se você pega para fazer tudo que é importante, o próprio colaborador pensa assim, não, o que é importante eu não faço, porque eu não sou tão importante. Isso aqui o dono faz. E na hora que você consegue mostrar para ele que você não quer ser a peça mais importante do tabuleiro, que eles são as peças mais importantes, automaticamente ele consegue assumir essa missão. Então você passa e lista todas as coisas que você tem para fazer e começa a ver para quem que você vai delegar. Se você já tem os setores, isso aqui é o setor tal faz, esse aqui é o setor tal faz, mas começa a demonstrar, para quem está no operacional, demonstra como fazer. Chega nessa pessoa, tá? E fala, olha, eu preciso que você faça não sei o que para mim, X, tá bom?
E olha só, eu gostaria que fosse feito assim, assim e assado. Explica tudo. Coloca na ponta do lápis aí tudo que você precisa, que você quer que a pessoa faça. No início você faz isso, depois você vai conseguir fazer com mais facilidade. E aí volta e acompanha. Qual que é a diferença de fazer isso para fazer isso para um líder? O líder, quando você está delegando para um líder executar, qual que é a diferença? Por exemplo, você está delegando para alguém que é no operacional, ele mesmo já vai fazer, certo? E ele vai executar a tarefa. Quando você delega algo para um líder, o líder provavelmente vai delegar também um operacional para fazer, ou a equipe dele para fazer. Então o líder, você passa mais a missão do que explica como fazer. Tem uma diferença aí. Vamos lá? Vou tentar dar um exemplo para você. Olha só, eu preciso que alguém compra para mim o lanche da reunião. Então, se é para o operacional, é legal você falar assim, olha, por exemplo, ô João, eu preciso que você compra para mim o lanche da reunião. Vai ter uma reunião daqui a 2 horas. E aí, eu gostaria que você trouxesse, anota aí, eu gostaria que você trouxesse bolo, broa, pão de queijo, o mineirinho aí, né? Pão de queijo, eu queria que você trouxesse um suco. Ah, a propósito, o suco que eu gostaria é o Del Valle, de uva, tá bom? E você vai colocando isso, deixando tudo delineado do jeito que você gostaria que fosse feito. E aí depois você acompanha, né? Isso é para alguém que está na ponta, alguém que está no operacional na ponta. Quando ele é um líder, que você está passando isso para um líder que lidera uma equipe, você vai passar a missão. Você pode até dar algumas dicas de como que você quer, por exemplo, mas você vai passar mais a teoria e ele vai assumir para fazer. Olha então a diferença, olha só. Ô João, o lanche de hoje, tem um lanche, não esquece de deixar o lanche pronto. Mas olha só, eu quero um lanche caprichado, tá bom? Percebe a diferença? Eu não dei detalhe de como fazer. Eu passei a missão e o que eu espero dessa missão. E eu deixo aquele líder, ele já tem muito mais confiança. Ele empoderar e cumprir aquela missão. Então, se você está liderando alguém que não é um líder, você tem que descrever tudo que essa pessoa faz. Senão, você não vai conseguir liderar para sua empresa ir para frente. Não vai. Tá? Tô te falando. Explica tudo do jeito que você quer que faz. Demonstra, deixa tudo batidinho. Agora, quando você está liderando um líder, você vira e passa a missão para ele. O que você espera daquela missão? Estou dando um exemplo simples aqui de fazer do café da tarde aí, né? Ou do café da noite. Olha, vai ter uma reunião e eu queria que você fizesse uma gentileza para mim. Você vai pegar, vai cuidar do lanche para mim, tá bom? Quero um lanche excelente, quero um lanche mais leve, tá? Pega mais leve, um lanche mais levinho, não quero nada pesado. E deixa com que ele, porque aí ele vai fazer. Sabe qual que é o que acontece? Um grande erro é você tentar fazer. Já viu quando uma criança está tentando aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Se o pai ele segura o tempo inteiro no banco e tá levando aquela criança o tempo inteiro ali e ele não solta, ela vai se sentir insegura o tempo todo. Então, por mais que você é o líder ali e você está preocupado com o cliente no final, na ponta, você vai ter que entender que você vai precisar de soltar. Soltar não é largar, é soltar e ficar do lado. Muitas vezes correr junto com com o colaborador, esperando do lado, vendo se ele vai conseguir, mas estando do lado, soltando e não ficando ali preso, não ficando naquele mito. Nossa, se eu não conseguir, como é que vai ser? E aí, olha só, eu vou pegar aqui algumas... Um dos motivos de eu ter feito essa live é que eu recebi algumas perguntas, né? E eu tenho visto muitos dessas pessoas que eu estou prestando consultoria com dificuldade de delegar, com dificuldade de uma coisa tão simples. E isso está deixando ela de ir para o próximo nível, porque se ela tivesse mais colaborador, ela conseguiria produzir muito mais e ela conseguiria concentrar no crescimento da empresa. Mas ela não consegue. Ela fica tão estressada. Não sei se você está se sentindo muito estressado. Às vezes você está se sentindo muito estressado. Isso aí é um termômetro. Tá? É um termômetro. Você está ficando muito estressado ou estressada? Se você está ficando, para e pensa. Porque se você está ficando muito no operacional. Tarefa operacional aumenta o cortisol. E automaticamente, Bruno, eu estou estourando com meu filho, estourando com
com a minha colaboradora, você está ficando muito no operacional, você está tomando decisões, aí para você tomar decisão fica difícil. E aí você vai ter que aprender a delegar para conseguir fazer isso. Eu dei o exemplo de tirar todas as tarefas, né? De listar todas as suas tarefas e começar a colocar por departamento. Quem vai fazer o quê? E se for operacional, você delega explicando e tem que ter data para acompanhar. O que acontece quando você começa a fazer isso? Automaticamente a equipe começa a tomar forma. Acredita em mim. A equipe começa a assumir e muitas daquelas tarefas eles vão começar a fazer melhor do que você mesmo. Algumas daquelas tarefas. Você não tem que esperar, presta atenção. Você não tem que esperar que um colaborador seja melhor do que você. Isso aí você não tem que esperar. Tá? Ficar assim, nossa, eu quero um colaborador que pense igual eu, que faz. Não, cada um tem seu jeito. Mas você tem que esperar e pode esperar que ele faça uma tarefa melhor do que você. E muitas das tarefas ali, depois de um tempo, começam a ser feitas melhor do que você mesmo faria. Porque ele começa a se tornar especialista. E não você, o especialista da empresa, que gerencia tudo, que faz tudo na empresa, mas se você sair um pouquinho, a empresa, pum, que não tem tempo para fazer a empresa crescer. Então você começa a ter calma para conseguir observar o que está acontecendo. Confiar nele. As pessoas, elas podem muito mais do que você imagina. Quando você dá crédito para ela, quando você entrega na mão dela a responsabilidade e confia que ela vai fazer o melhor dela. E aí, falando a respeito disso, lembrando que não tem nada de errado você ir para o operacional se você gosta e quer e tem tempo para isso. Lembrou? Por exemplo, toda vez que eu vou lá no Girafas aqui, eu não gosto de comer no Girafas, mas tem girafas no shopping aqui. Eu sempre vejo o dono no caixa. Eu sempre vejo o dono lá. Ele está lá no caixa. Tem alguma coisa de errado nisso? Você fala assim, não, tem alguma coisa de errado. Talvez. Presta atenção. O que tem de errado ou está certo? Se ele não quer crescer mais a empresa dele, ele está feliz com o dinheiro que ele recebe dali, ele gosta de fazer o que ele faz, e aí ele está lá no caixa, é uma especialidade dele, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. O problema ele não queria estar ali, ele poderia estar crescendo a empresa mais, ele poderia estar tendo mais qualidade de vida, ele poderia estar cuidando da saúde dele, e ele está ali porque ele não sabe delegar, ele não sabe treinar o colaborador dele, e ele está preso num monte de amarra e um monte de sabotadores ali, que muitas vezes é até mental, ou falta de técnica mesmo, né? Ele delega e não acompanha, ele não consegue ficar próximo para ver que ele está tendo que ficar preso ali. Então não sei qual que é a sua situação hoje, se você está preso, ou se você está fazendo o que você gosta. Se você está fazendo o que você gosta, se a empresa está crescendo bem e você está na sua área de atuação, tá tudo certo. Não tem nada de errado. Você está fazendo o que você tinha que fazer. O problema é se você está fazendo aquilo ali porque não tem ninguém mais para fazer. Aí você tem que pegar, parar e pensar. Ponderar assim, poxa, cara, se eu estou nessa situação agora e eu poderia estar cuidando da empresa, estar batendo 3 vezes a meta, estar faturando 3 vezes mais, e eu queria isso estar acontecendo, ou eu estou fazendo algo que eu não estava querendo fazer, então eu preciso de melhorar minha gestão. Eu preciso de colocar, a minha maneira de delegar precisa melhorar. A minha clareza, muitas vezes, principalmente para o operacional, quando você delega, quando eu falo óbvio tem que ser dito, porque na sua cabeça é óbvio, e muitas vezes você delega para ele e não dá os detalhes do jeito que você quer. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é muito detalhista. Minha mãe, ela fala que tem que arrumar a cama, tem que jogar a moeda lá e ela tem que pular, né? Modo de dizer. Tem que estar... Agora, para muitas pessoas, arrumar a cama não precisa disso. Então, se minha mãe vira e fala assim, ó, arruma a cama para mim. Eu lembro quando eu era criança, tanto que eu sofri. Lavava vasilha, às vezes, era 5, 10 vezes. Minha mãe ia lá, falava assim, não tá bom. Ela fazia, colocava de novo assim, lava de novo. E aí ela foi me ensinando sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Para muitas mães tá bom arrumar a cama.
E isso é da mesma maneira com líder e liderado. Para você está esperando dele uma performance, então tem que dizer. E quando você faz isso, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você abaixa a sua expectativa de querer um resultado muito bom dele. Com isso você não frustra, você não sofre tanto. Porque você só frustra com uma expectativa mais alta do que o realizado. Quando você tem uma expectativa e ela está alinhada com o que está acontecendo, você não sofre. E aí você consegue perdurar muito mais, porque tudo que você oferece resistência, você perde. Presta atenção nisso. Se você oferece muita resistência na sua tarefa, ela vai começar a ficar estressante, você não vai conseguir suportar por muito tempo, e aí você vai acabar largando e falar assim, não dá para delegar, esse povo não... O cara nasceu, ele é assim mesmo, ninguém muda, não tem jeito. E aí você está falando, sabe o que para mim? O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Carlos Wizard, o Flávio Augusto, todos os empresários que estão tendo sucesso, que têm filiais, que têm empresa e tudo, eles estão tudo errado. Você que está certo. É isso que você está falando. É eles que sabem fazer, você não sabe. Na verdade, eu sei que sabe fazer. Eles tudo não sabem fazer nada. É a mesma coisa que você estava dizendo isso para você. Se tem gente que consegue fazer, se tem empresas gigantescas que estão no mundo inteiro, é porque tem jeito de delegar, é porque tem gente boa. Aí você fala assim, não, Bruno, não tem, as pessoas não... Hoje em dia as pessoas são muito ruins. Não, tem gente boa. Tem gente que faz, mas você está dando asas para ela. Você está reconhecendo. Uma coisa interessante é logo após essas pessoas... vocês fazerem você reconhecer também. Lembra daquilo que eu disse? Uma empresa extraordinária com um colaborador medíocre, ele se torna extraordinário. Agora, se você pega um colaborador extraordinário numa empresa medíocre, ele se torna medíocre. Ele abaixa o padrão dele. E ele abaixa porque você colocou uma empresa numa espiral, numa vibe, numa frequência. E se a frequência dele é maior, ele acaba baixando. Agora, se a sua é grande e ele é medíocre, ele acaba aumentando aquela frequência daquela turbina ali e ele consegue produzir mais. E outra, ele ainda consegue ficar pensando assim, poxa, cara, nunca trabalhei numa empresa que eu rendi tanto, que eu sou tão feliz para trabalhar. Eu não sei se você sabe, mas não tem nada que demite mais, não tem nada, não é salário, não é nada, não tem nada que demite mais do que clima organizacional ruim. Se o clima tá ruim, o cara não sente que ele é, como é que eu posso dizer? Ele não sente que é dado tarefa, ele não tem... Vou explicar uma coisa para vocês que é profunda aqui. A gente precisa de flow e vai linkar com isso. A gente precisa de flow o tempo inteiro, de desafio. O ser humano ele precisa de desafios. Né? Esses caras esses triatletas aí, esses caras que vai lá, nada, aí corre, aí pega a bicicleta, eu gosto muito de esporte, né? Os caras já estão num ponto muito alto, mas por que eles pegam os desafios? Porque o ser humano gosta de desafio, tá? Ele se sente desafiado, isso é fato, isso é comprovado. Agora, quando você vai lá, passa só as tarefas do dia a dia, sempre, e não dá desafios para ele, por isso que você tem que trabalhar com metas também. Fica monótono o trabalho, fica ali, ó, aquela vida ali do mesmo jeito, nada acontece. Então, ainda mais você como dono, você sabia que é totalmente diferente você como dono, você pegar e delegar algo para alguém, o cara se sente muito, como é que eu posso dizer? Importante por você ter feito isso, né? Ele se sente, poxa, cara, o cara confiou em mim. E pessoal, olhando aqui as dúvidas que vocês mesmos mandaram aqui, tentando responder elas, né? Então lembrando que o efeito colateral disso é muito grande. Quando você faz isso, a empresa decola mesmo. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A empresa começa a tomar forma e as coisas começam a acontecer. E eu queria dar uma recapitulada nisso daqui para a gente poder fechar a live, tá? Isso aqui é muito importante. Tem uma frase que fala, né? Pequenas dobradiças movem grandes portas. Às vezes são coisas pequenas que você vai fazer que vai mudar a direção da sua empresa inteira. Você está ali sobrecarregado, eu não sei mais o que fazer, tem muita coisa que eu estou fazendo e aí eu estou preocupado e são pequenas dobradiças, são coisas pequenas que você vai fazer. É começar a confiar no seu colaborador, é começar a delegar e acompanhar, e essas coisas vão começar a dar direção para a sua empresa e vão começar a trazer um resultado muito melhor.
de um jeito que as suas metas vão começar a ser batidas e tudo mais. Presta atenção, quando isso começa a acontecer, existe uma coisa que acontece. Existe uma coisa que se chama cultura. Cultura. O que é isso? Isso é importantíssimo. Se eu pudesse expressar, tirar da minha cabeça e colocar nas suas o tanto que é importante isso, na hora que a empresa está andando, ela começa o tempo inteiro, ó, aqui em casa tem uma cultura. Na sua casa tem uma cultura aí. Na casa dos seus pais tinha uma outra cultura. Normalmente herda um pouco da cultura dos pais, né? O que é a cultura? É como as coisas acontecem naquele lugar. E você começa a entender, por exemplo, eu sabia o que eu faria que deixava minha mãe brava, o que deixava meu pai bravo, que deixava o clima da casa melhor, pior. Você começa a entender, estando no meio daquilo ali. Uma empresa, quando ela tem uma cultura e essa cultura começa a ficar forte, as coisas começam a acontecer naturalmente. Quando você começa com essa cultura de delegar e confiar, você começa a formar líderes muito mais. Eu não sei quanto tempo você está tentando formar um líder e às vezes ainda não conseguiu. Não sei. Mas eu queria que você parasse e pensasse. Se você está delegando bem, você está passando a visão, você está elogiando quando essa pessoa traz um resultado bacana, é simples. Mas lembra, pouquíssimas pessoas fazem, né? E aí quando você está colocando data, indo lá e fazendo, e você está ficando bom, porque não existe CNPJ forte com CPF fraco, lembra disso. Se você vai lá, coloca a tarefa e não acompanha depois, não passa para poder olhar, também não vira. Mas uma coisa que acontece é que a cultura começa a ser estabelecida forte, as pessoas começam a serem mais proativas, elas começam a executar com mais maestria e você começa a ter tempo. E aí, o que você vai fazer com esse tempo, ele é muito pessoal. Tem muitos aqui que estão querendo qualidade de vida. Eu sei disso porque me mandaram no privado e mandam para mim direto. Bruno, eu não estou conseguindo ter qualidade de vida hoje. Não tenho, eu não consigo fazer um exercício, cuidar da minha família, não consigo sair, passear, viajar, não consigo. Alguns falam, Bruno, eu não consigo, a empresa não cresce. Não cresce por quê? Você está no operacional e não consegue cuidar do crescimento. Você não preocupa com a estratégia, você não tem tempo para preocupar com a estratégia, sua cabeça, seus neurônios estão tudo fritados de ficar fazendo operacional ali na ponta o tempo todo, que você não consegue executar aí para o próximo nível. Então eu queria recapitular. Você já listou? Lista todos os seus afazeres. Coloca aí, tem que listar, porque senão você não faz. O que eu estou fazendo hoje que eu posso passar para alguém e eu vou começar a passar para alguém hoje? Lembra, o que eu não posso delegar? Você não pode delegar coisas que são extremamente importantes, que tem risco financeiro muito alto para a sua empresa. Impacta o caixa de forma significativa e você não pode abrir mão disso. Às vezes vai ser, como eu falei, o caixa da empresa, que tem um risco muito alto, ou às vezes é só autorizar a conta, como eu disse. Você pode autorizar a conta e deixar um colaborador seu para poder lançar essa conta. Uma outra coisa que você pode colocar, por exemplo, hoje eu acabei de abrir a empresa, não posso delegar as vendas da empresa, eu tenho que estar ali na ponta, tudo bem, não tem nada de errado, mas até que ponto você vai ficar fazendo isso? Lista o que você está fazendo. Normalmente, lembra que pequenas dobradiças abrem grandes portas, então quais são as pequenas dobradiças que você está deixando de fazer e que está deixando de mover grandes coisas na sua empresa aí. Tire esse negócio da cabeça que tem que trabalhar igual um louco, senão não dá resultado. Tem que trabalhar muito? Sim, mas não é o trabalho inteligente, é fazer o que tem que ser feito, não é ficar fazendo tarefa que você quer fazer só. Não, eu tô aqui porque eu tenho que fazer, não, eu tô a fim de fazer isso aqui agora. Não, é fazer porque tem que ser feito. Agora, o que acontece? Se você tem liberdade para escolher e está fazendo porque você gosta, a equipe está andando, mas eu vou lá para ajudar nisso porque eu gosto, está tudo certo. Agora o problema é você estar fazendo porque está preso. Lembrando que se você sair da empresa sem delegar suas tarefas, ela vai despencar mesmo, tá? Lembra disso, e é normal. Se você sair da sua empresa sem ter delegado e sem acompanhar essas tarefas, vai cair. Então isso que as pessoas falam, não, é só deixa a empresa, isso não acontece. E recapitulando aqui, delegar sem voltar para conferir é balela. Trata a sua empresa, trata a sua equipe como você gostaria que eles fossem, não como eles realmente são hoje. Uma equipe que já é engajada,
que já faz, como é que você trataria eles? Eu trataria eles, eu daria mais responsabilidade para eles. Talvez eu reconheceria-los mais. Eu daria tudo isso que você faria, faz isso hoje, tá bom? E começa, fica esse desafio para você, empresário, você que é líder, começa a fazer melhor essa parte que é delegar. Começa a colocar um pouco mais de confiança nas pessoas que estão com você. Elas são boas, elas crescem, acredita nisso, tá? E aí quando você vê, você tem força para poder trabalhar mais, para poder, no caso, colocar sua empresa num patamar maior, preocupar com as coisas que realmente importam, ter qualidade de vida e também não deixar de alcançar seus sonhos, né? Que você entrou e empreendeu para fazer. Pessoal, um grande abraço, espero que tenha valido para você esses ensinamentos aí. Sempre que puder eu vou estar aqui de manhã compartilhando com vocês, tá bom? Um beijão e tchau, tchau.